Zion. Zion. Nem no meu soninho da tarde eu tenho mais paz. Sonhei que parecia que tinha um Zion gigante me perseguindo. Coisa horrível. Sensação de sufocamento. Deixa eu ver o que esse moleque imbecil tá fazendo. Ingênuo no... Ah! Eu tô salvo! Não é que ele fez um vídeo de Ryzen? Cara, eu vou ter que assistir isso. Não é possível. Vou até poder voltar a dormir. Que coisa boa! Fala, pessoal. Tudo bom? E é isso aí. Algumas más línguas vão dizer que a partir do momento que eu passei a colocar Ryzens aqui, Ryzens ficou esquisito, né? No canal que eu tô fechado com o ratão. Mas vocês podem reparar que pela minha polo turquesa da Lacoste, obviamente eu tô vendendo... Não tô vendendo nada. Eu tô trabalhando com link patrocinado e vou tuchar Ryzen em vocês tudo. É isso aí. Deixa eu chegar aqui mais perto do nosso tecladinho e... Vamos lá, vamos pro que interessa, né? Vamos tuchar link em vocês e a vida que segue, tá? Ryzen 5500, tá? Tunadinho, clock fixado a 4.5 GB. Memória RAM 4133, mas não é qualquer memória RAM. São pentes de memória daquela famosa Samsung Bidai que vocês não vão encontrar para comprar. E se encontrar é mais de 500 prata, 2 pentinhos de 8, tá? A gente está 4133 com uma latência muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. Vou fazer o meu perlim-pim-pim aqui para dar a latência das memórias. Olha que belezinha. 614,5 aqui no CPU-Z de single. 4.859. Não que isso signifique muito, mas você pode brincar de super trunfo com seus amiguinhos, tá? Ficar brincando de score. O jogo mesmo, a real, tá aqui. Tá? Estamos com 62 GB de banda, que é bastante pro Ryzen, porque o controlador de memória dele é um tanto preguiçoso, e 53 de latência. Tá? Talvez, se você tiver essas memórias boladas e um outro Ryzen 5500, 5600, você consiga algo próximo disso. Tá? Isso é muito bom pro Ryzen, mas se fosse uma outra plataforma, lá daquela concorrente azul, dava menos de 40, tá? Mas assim, o que eu quis fazer aqui? Eu quis colocar o melhor cenário possível para o Ryzen e eu não vou comparar diretamente com o Xeon, tá? Para quem tiver interessado, tem uma live de 5 horas onde você vai ver qual é melhor, tá? Independente do preço. Porque se a gente considerar o valor, cara, eu nem começo isso aqui. Não tem por que fazer esse vídeo. Tá? E também tem mais um adendo, tá? Assistam a live, tá? Mas tem mais um detalhezinho aí. Se você não tem acesso a essas memórias aqui, eu também não consideraria o Ryzen. Mas vamos lá, vamos ver o que um Ryzen 5500 mais otimizado do mundo, não do mundo, mas super bem otimizado, é capaz aqui para o nosso mundinho de jogo. E quase que eu ia me esquecendo antes de soltar o gap para os nossos patrocinadores, 9060 XT de 16 GB, que é a plaquinha de vídeo que os amiguinhos indicam para os amiguinhos que não tem processadores super ultra caros. Então vamos lá, vamos embora. Vamos embora que é joguinho competitivo. Tamo lá de BF. Full HD, tudo no mínimo. FSR balanceado, até cabia um quality aqui, tá? Mas eu quero garantir que vai sobrar GPU. Lembrando, tá? Deixa eu resetar aqui a média. GPU da AMD não mede de forma consistente o uso, ele não tá 100%. 100% seria equivalente a 160 watts, tá? Então, teria capacidade aí para bater seus 200 FPS
caso o 5.500 desse conta, mas ele não dá. Tá? É ruim? Não é. Tá? Dá para jogar numa boa. Mas, assim, não é nada que um 2667 não faça. Né? Ó, vou pôr no quality aqui, vai aumentar... Não, filho, não empreende. Vai aumentar o consumo FPS, vai ficar igual porque tinha só. Tá? Dá para jogar numa boa, se você não for pesista, tá tudo tranquilo, é só fechar o overlay, tá tudo bem. Mas um 2667 te entrega isso exatamente igual por menos de metade do valor. Tá? Nas cenas mais pesadas, inclusive, um tanto, na cara, é agitadinho esse jogo, né? Legal. Pena que eu não tô ouvindo nada, só vejo os tiros passando e daqui a pouco eu caio. Legal, é isso. Ficou preso. Parece um jogo bem interessante, parece bem legal. Tranquilo, tudo bem. Passeando aqui pelo mapa. Olha um coleguinha aqui, um inimiguinho passando aqui. Cadê minha sniper? Um paraquedista. Super jogável. Porém, mesmo ultra tunado, 5.500, tá um pouquinho melhor do que o 2667, mas é muito mais caro. Nossa, é briga de cego aqui, hein, velho? Que isso. Agora tem que terminar isso aqui, né? A gente começou. Vamos ter que terminar. Bora! Vamos pro próximo competitivo, que já tá na hora, né? E esse aqui vocês já conhecem, né? CSzão da massa, Full HD, tudo no mínimo. Vamos ver o que dá. Tá? Tô com overlay aqui por cima, porque esse teste fornece pouca informação. Estamos com míseros 400 FPS. Tô brincando, tá? Dá super jogável, né? Uma boa colaboração acabou acontecendo pelas memórias, tá? As memórias ajudam muito, né? Seria um cenário bem otimista isso, mas CS é um jogo que tipicamente o Ryzen vai bem, principalmente os que tem mais cache, tá? Esse não tem muito cache, esse tem menos cache, tem só 16 MB. Mas, vamos lá, estamos chegando no finalzinho do teste, quero passar bem rápido pelo CS, que é um jogo que, para mim, dessa categoria de CPU para cima, ele já roda muito bem. E eu mantenho o meu conselho, que o sindicato dos pro players não gosta, de travar FPS. Trave o FPS, você tem uma consistência melhor. Isso aqui daria para travar perto de uns 200, provavelmente. Tá? Mas isso é outro assunto. Vamos ficar ligeiro aqui no score, prestar atenção no porcento 1, né, que são os piores frames, e no FPS em geral. A gente já tem uma boa ideia por causa disso aqui, né? Subir aqui, é isso aí, 400 e não consigo ler. Mas tudo bem, tá acima de 400, não sei se é 467 ou 407. E 185. Tá bem gostosinho, bem defensável. Vamos para o próximo competitivo rapidinho. Opa, e tamo lá de Warzone, preset potato, batatona, tudo no mínimo, tá? O que tem aqui de diferente? Agora o mínimo do Warzone tá colocando as texturas no alto, tá? E eu permiti 85% de uso de VRAM. Então você vai olhar o gráfico de VRAM, ele vai estar meio alto aqui, mas tudo sob controle, essa placa tem 16 GB. FSR, eu não lembro se tá no... Acho que tá no balanceado, eu não lembro se tá no quality. Deixa eu ver aqui para não falar besteirinha para vocês. Tá no quality. Beleza. Pular em qualquer canto. Aqui, estádio talvez, vai. Observamos um cenário parecido, na verdade, até mais agravado do que no Battlefield, onde a gente não consegue usar a GPU no Full HD aqui. Tá? De novo, estamos com 80 e poucos por cento, mas dá uma pegada no consumo e no clock. O GPU está dormindo aqui e esse Ryzen não desenrola, ele não consegue. Tá? Novamente, um cenário muito próximo, um pouco pior, um pouco melhor, depende da memória, depende da situação, do que um Xeonzinho 2667. Tá? De novo, eu sei que o pessoal fica pulando os vídeos, então, de novo, eu peço que vocês dê uma assistida na última live, vai ficar no card aí no final do vídeo, aonde a gente compara esses dois caras, né?
E aí você pode tomar uma decisão mais bem informada, né? Que é por aí mesmo, não vai fugir muito disso. Infelizmente, em jogo de mundo aberto, esse cara sofre um pouquinho, mas eu ia dizer que eu tinha uma surpresa para vocês, mas não é uma surpresa. Na verdade, é um jogo de mundo aberto que é antigo, mas ainda é muito jogado. Então vamos dar aquele estalo mágico. PUBGzão da massa. Devia ter pulado em mute, hein? Eu não sei o que fazer. Vou tentar esticar... Não, tá muito longe, Pochink, né? Ah, cara, como é ruim não jogar esses jogos. Vamos aqui mesmo, vai. Seja o que Deus quiser. Tá? Tudo no mínimo. Vai sobrar GPU até umas horas. Porque o PUBG é leve para os padrões de hoje, né? Então vai sobrar bastante GPU. Pelo jeito não tem muito player, tem mais bot, porque teria vindo gente para cá, né? Mas não veio. Eu achando que a distância não daria, deu tranquilo. Vamos observar aqui o frame rate mínimo, tá? Esse average tá meio mentiroso, deixa eu zerar ele. Ele tá meio mentiroso porque ficou muito tempo na tela de título, então zerei ele. Vamos ver quanto que vai estar FPS na hora que encostar no chão e tá vazio, não tá quente, hein? Tem 3 carinhas aqui, ó. É jogável, tá? Não vou tacar pedra nesse menino. Ele tá bem intencionado, mas padece de um controlador de memória preguiçoso, tá? Se você pegar qualquer coisa... Não precisa ser novo, não. 9ª, 10ª geração Intel, o frame acaba mais alto, porque o controlador de memória é melhor. Bom, vou passear aqui pela cidade, fazer o meu turismo. O PUBG, graças a Deus, ele tem o botão de igual que faz o personagem andar e eu não preciso ficar segurando a teclinha. Que coisa boa. Eu não vou sair da cidade não, porque vai ficar mais leve. Tá com aquele gráfico nojentão, tá? Tudo no mínimo, sem anti-serrilhado, sem anti-eles, então vai ficar feioso mesmo. Mas é isso aí, coleguinha. Se você for um jogador de PUBG, não compre nem Xeon, porque o Xeon tem uma boa arquitetura de cores, né, de núcleos, mas a memória é só 2.400. E o Ryzen sobe o clock das memórias, mas o controlador é preguiçoso. Então, se você for um jogador assíduo de PUBG, não compre nenhum dos dois, tá? Vá para um X3D ou algum 14ª geração, alguma coisa assim, tá? Um 14600KF fica gostosinho aqui e não tá caro. Mas tá bom, já falei demais. Vamos pro próximo joguinho. Vai ser um jogo de aventura agora, tá? E é o único de aventura porque, cara, esse processador já é um processador mediano. Ele vai, todos os joguinhos de história, ele vai segurar bem. E a gente fica com o vídeo sequinho. The Last of Us, parte 2. Full HD, preset no High. FSR Quality, tá? E não se só, preset High, tá? FSR Quality, daria para colocar até mais, tá? Tem bastante ferrão aqui, tá tranquilo. Não se assuste com o FPS, porque ele tá com frame gen, tá? Então, seria mais ou menos 120 sem FG, porém, como o frame base é muito alto, a gente tem quase 110 aí de frame base, 120, dá para usar a frame gen numa boa, e eu tenho mostrado jogos de aventura com FG. FPS não, mas aventura sim, tá? Então, cara, sobra tudo aqui, tá? Dá para... Você não precisa de 120 FPS reais ou 240 com FG para jogar jogo de aventura, tá? Não precisa mesmo. Se eu fosse você, seguiria o conselho do tio ingênuo e faria a mágica do QHD, ó, assim. Olha como fica mais crocante o gráfico, hein? Não mexi em nada, continua em quality, tá? Com frame gen, com preset no high. Tranquilaço. 170, 160 FPS nas piores partes. Vai muito bem. E o FG, ele ajuda a mascarar gargalo de CPU, tá? Falando nisso, vamos colocar no preset máximo. Vamos arrebentar tudo para fechar esse vídeo. Tudo no mínimo, tudo no máximo, me desculpa. Very high, tudo. Ainda assim, devido ao FG,
nós temos dignos 120 FPS aí para um joguinho de aventura gostosinho, crocante. Olha que gráfico bonito. E com esse gráfico bonito e crocante, tá? Eu paro por aqui, porque ao contrário de algumas outras opiniões, eu não vejo essa placa como uma boa opção para 4K Alta FPS. Ela consegue rodar 4K, mas não Alta FPS. Então eu paro por aqui, vamos fazer o break, aquele resumão do ingênuo. 5500 é uma plataforma decente, um pouco mais moderna, porém ela peca um pouco na performance. A gente só tem PCIe 3, como a gente também tem nos Xeons antigos. A gente não tem uma performance muito superior na maior parte dos cenários, nem usando memória cara. Então, não tem nada de errado em você comprar o 5500, mas um 2667 vai te entregar basicamente a mesma coisa por menos de metade dos dinheiros. E aí você pode gastar esses dinheiros num monitor que é HD ou numa placa de vídeo superior. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.